E por aqui a gente segue com mais informações. A gente volta a falar sobre as exportações totais de carne bovina, que de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, de janeiro até setembro, o resultado voltou a ficar acima de 2016. E com isso já se projeta o crescimento de aproximadamente 10% em relação ao ano passado. As exportações totais de carne bovina agora são tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, nós estamos aqui recebendo o analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, João Pedro Curti Dias. Muito bom dia, seu João Pedro. Bom dia, Helena. Realmente você falou uma coisa certa. O primeiro semestre foi um desastre em função das confusões que se armaram aqui no Brasil. Um ano muito difícil. É muito difícil, né? Mas agora há uma recuperação. Você vê claramente a partir de julho que houve uma recuperação e possivelmente o ano passe a ter um valor maior, especialmente na exportação de carne in natura. E falando nisso também, de acordo com essa análise feita pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, crescimento de 10% em relação a 2016. Já vamos colocar uma tela para observar também? Veja você de casa, só para ter uma ideia melhor sobre as exportações. Nós temos aqui o período para que a gente possa observar também de janeiro até dezembro. Quando você olha, isso aqui, do lado esquerdo é 2015, do lado direito 2016. Ou seja, se você comparar as quantidades, você vê 2015, no segundo semestre, uma situação muito boa. E, em compensação, em 2016, o ano passado, em função da questão cambial e outros problemas que tiveram, e a oferta de gado também estava menor, você teve uma queda. E esse ano não. Se você olhar agosto, nós chegamos a exportar 118 mil toneladas de carne in natura contra 108 mil o ano passado, em agosto do ano passado. Verdade. Ou seja, há uma recuperação. E se você olhar os números de 2015, que era o que o Brasil estava fazendo no segundo semestre do ano passado, de 2015, você vê nesse momento condições de nós chegarmos, se não exatamente esses mesmos valores nesse trimestre que falta, 133, 122, 129 mil toneladas que foram exportadas em 2015, há condições. Você vê o mercado chinês comprando, Hong Kong, China, você vê os países que dependem de petróleo, tipo Irã, Rússia, Egito, voltando a ter divisas e, consequentemente, tendo poder de compra. Esses países, eles não vão deixar faltar carne para o mercado interno deles. Por quê? Porque é um fator de pressão na inflação, é um fator de pressão na população, já que a carne é um alimento indispensável. Então, eles vão ocorrer um aumento nas importações, especialmente desses países que dependem de petróleo, que passaram uma fase difícil. E entre eles, o exemplo mais clássico é o Egito. O Egito, né? Agora, em setembro, foi o segundo maior importador do Brasil. Importou menos apenas que Hong Kong. E por quê? Porque melhorou a situação, questão política, questão econômica e tal, e eles precisam importar. E outra coisa, há também no mercado internacional uma dúvida a respeito de o que vai acontecer na Índia. A Índia é um país que rivaliza com o Brasil, especialmente nessas carnes baratas, né? Carne de dianteiro, carne barata. Disputa o mesmo mercado, né? E na Índia, nos estados hinduístas, está havendo uma pressão muito grande contra o abate de bovinos, em função de que o hindu acredita que a vaca é um animal sagrado. Uma questão religiosa deles, complicado você questionar isso aí. Então, os donos de frigoríficos são muçulmanos, então há uma polêmica até do aspecto religioso. E o Egito era um país que devia estar importando muito da Índia, com certeza absoluta. Carne barata, eles têm interesse em trazer. E hoje volta para o Brasil. Então, quando você olha as exportações, ontem saiu o número da primeira semana de outubro, 5.300 toneladas dia, equivalente ao que mais ou menos igual que estava o mês passado. Que era 5.400. 5.400. A exportação é importante em função da questão de que é uma válvula de escape. Se o mercado interno não absorve, você tem condição de jogar no mercado externo. E o quarto trimestre no Brasil, normalmente há um consumo um pouco maior de carne. Em função férias, 13º, melhora a renda. Os juros estão caindo no Brasil, não ainda em cartão de crédito, mas a Selic caiu.
você começa a ver as famílias brasileiras começando a botar a finança em ordem. E, lógico, quando sobra um dinheirinho, nada melhor que queimar uma carne. Exatamente. Então, isso aí vai impactar. Então, e agora, o que vai ter de oferta agora nesse terceiro, quarto trimestre? Era a minha pergunta. Como que o senhor acha que vai se comportar o mercado agora nesse último trimestre de 2017? Olha, eu torço para que o mercado fique no patamar que está. Eu não gostaria que caísse o preço, né? Os frigoríficos, sob argumentos de que vai entrar gado confinado, pressionaram para que haja uma redução de preço, mas não está havendo redução de preço nos principais mercados do Brasil. Um ou outro fato pontual aconteceu, mas na regra geral não. Primeiro, porque você não tem gado de pasto. Regra geral, você tem muito pouca oferta de gado pronto de pasto. Você pode ter até uma vaca lisa, tal, mas ela não tem cobertura, ela não tem acabamento. Isso vai demorar um certo tempo. As chuvas demoraram para chegar, ainda não vieram com aquela intensidade. Da forma que devia, que devia, os pastos ainda estão rapados, regra geral. Então você vai ter um gap aí, um espaço que você não tem animal pronto de pasto. E você deve ter uma oferta maior de gado confinado. Houve um fechamento, um confinamento, um número de animais confinados aumentaram, que deve estar pronto agora. Esses animais confinados, normalmente, eles acabam saindo entre outubro e novembro. Depois de novembro começa a chover no centro-oeste, a chuva é mais intensa, barro nos confinamentos. Regra geral, você acaba diminuindo a oferta de animal confinado. E aí teria que entrar o animal de pasto, que ainda é muito pouco, você não tem oferta, né? Não tem oferta suficiente para atender essa demanda. Mas me diz uma coisa, voltando às exportações totais, que a gente está num ano muito difícil, os primeiros 6 meses, então, assim, foram um tapa na cara do pecuarista, né? E mesmo assim o resultado já consegue superar 2016, prova da eficiência da pecuária de corte brasileira? Com certeza. A única dúvida que tem nesse último trimestre é a situação do JBS, né? Todo dia a gente vê manchetes negativas. Ontem o Ministério Público Federal pediu que seja cobrado 2 bilhões de reais do JBS por danos ao BNDES. Nos estados, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, já houve mais bloqueio de bens deles, no Brasília mais, ou seja, é uma situação extremamente complicada, porque no Centro-Oeste você tem uma concentração muito grande na mão do JBS. Aqui no Mato Grosso do Sul é 45% dos abates, Mato Grosso 50%, Goiás 34%. Ou seja, essa é a única incógnita que tem no último trimestre em função do comportamento desse grupo na questão dos frigoríficos. Só deixa um último recado, então, para o pecuarista que tem gado aí, geralmente para exportação, que o senhor deixa para ele aí de mensagem? Olha, o grande comprador de gado e carne brasileira nesse momento está sendo a China, e a China quer animal novo, bem acabado, até 30 meses. Ou seja, os frigoríficos vão ter que remunerar um pouquinho melhor esse gado, já que atende um nicho de mercado muito importante. E outra coisa, o consumidor brasileiro também quer um animal. Quando você vai comprar uma picanha, você não quer uma picanha sem gordura, quer uma picanha que tem pelo menos uma camada de gordura para dar certeza de maciez, de qualidade. Exato. Então, não só para atender o mercado externo, mas para atender nós brasileiros também há uma necessidade no acabamento. Nesse momento, o milho começou a haver uma reação, as exportações de milho estão fortes. E você tem uma expectativa de um possível atraso no plantio da segunda safra, ano que vem, em função do atraso das chuvas que atrapalha o plantio da safra de soja. Então, você tem um quadro meio complicado. Então, o mercado de milho já começou a mostrar sinais. O pessoal, quem tem condições de fazer um acabamento melhor, tem que fazer e brigar por um preço melhor para o seu gado. Tá certo. Nós conversamos com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi.